Glória a Deus. Ontem a luta foi grande, né, irmão? Mas maior foi a vitória que Deus abençoou e as crianças, para a glória de Deus, falaram profundamente dentro daquilo que foi ensinado. E vidas foi alcançada, né? Como diz, né? A semente é lançada e tem o outro que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e é um fato isso. Porque se não há arrependimento, permanece o julgamento, né? Romanos capítulo 5, verso 17. Eu trouxe um tema, irmão, para a gente meditar um pouco, que é andando em Adão ou andando em Jesus Cristo. São antagônicos aqui, né? A gente vai ver a diferença de um para o outro. A Bíblia sempre está descrevendo, ou está usando essa dicotomia, de que um é de outra natureza e o outro é de outra. E a gente sabe que nas Escrituras, quando se trata de Adão, é só a parte negativa, né, do homem, da queda e tal. E de Jesus Cristo, fala das partes boas, né, de salvação, libertação. Então, andando em Adão ou andando em Jesus Cristo. Diz assim, Romanos 5, 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Até aí, irmãos. O texto é bem claro, né? Está falando de duas pessoas. Está falando de Adão, que aqui se remete a Gênesis capítulo 3, e está falando do próprio Cristo. E está falando aqui de dois homens que são totalmente diferentes, que têm posicionamentos totalmente diferentes. Adão até então foi criado num estado perfeito, a qual Deus criou e ordenou para ele cultivar e fazer outros tipos de funções. Só que em um determinado momento, depois de a mulher ter sido tirada da costela, a mulher desobedece a Deus e Adão é conivente e também participa do pecado. E a partir dali então, eu acho que a Bíblia usa até um eufemismo, né, suavizando o termo, que nós falamos queda, mas até em outros textos vai ver que é morte, que o homem morreu ali em Deus. Então Adão ele trouxe a morte, mas Jesus Cristo trouxe a vida. Adão, ele nos distancia de Deus, mas Jesus nos aproxima de Deus. Em Adão nós nascemos condenados, porque a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado. Ele está condenado não simplesmente só porque não creu, mas porque ele nasceu a partir de Adão. Então ele já está condenado. Então em Adão nós nascemos condenados, mas em Jesus Cristo nós somos salvos. Em Adão estamos mortos, mas em Jesus Cristo nós somos vivificados, para a glória de Deus. No mesmo capítulo, no verso 12, diz exatamente o que eu estava falando, de que toda a raça humana, ela foi comprometida com o pecado. No termo teológico, Adão e Jesus Cristo, eles são comparados como primeiro Adão e segundo Adão, né? Em Romanos, no próprio capítulo aqui que eu estou lendo, em algumas partes do texto nós vamos ver que pela transgressão só de um homem, o pecado veio a todos, mas pela obediência só de um homem, a graça de Deus veio a nós. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 12 diz o seguinte, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia está generalizando, todos pecaram, porque Adão era o pai federal da raça humana, e ele logo pecando, os demais sairiam como saem, pecadores, afastados de Deus. Então, irmão, o homem ou a mulher, tanto faz, o que o ser humano precisa é de salvação, porque ele já está condenado.
Ele já está perdido, afastado de Deus. A Bíblia vai descrever o homem sem Deus, que ele é um transgressor, um fora da lei, um desobediente, um obstinado, cego de entendimento. Então tudo isso é a Bíblia descrevendo de alguém que não nasceu de Deus, que aí ele vai nascer a partir de Jesus Cristo. Mas é um homem ou uma mulher que nasceu segundo a natureza de Adão. E essa natureza ela encaminha para algum canto que é chamado de inferno. Mas Jesus Cristo ele encaminha para o reino eterno. Então nós entendemos que a partir daqui toda a raça humana ela é pecadora. Todo ser humano é pecador. Mas existe aqueles que têm Cristo, porque Cristo veio nos tirar do cativeiro, veio nos livrar do pecado. Talvez nós não tenhamos noção o quanto o pecado é terrível. Hoje eu estava conversando com um suposto cristão, né? Que ele disse que era cristão progressista, e a gente começou a conversar. E ele começou a listar para mim quais eram os problemas do mundo. Miséria, fome, corrupção. Então ele começou a fazer a listagem. Só que no final, quando ele terminou, né, aí eu disse para ele, isso aí é o fruto, mas a raiz é pecado. Isso é o fruto. Então todo problema, todo mal que acontece no mundo, a raiz, a estrutura é o pecado, irmãos. O problema não é porque o sistema, não, irmãos. Pode ser o melhor sistema que for, mas aonde tiver um ser humano tem pecado. Se não for lavado pelo sangue do Cordeiro, se não nascer de novo, ele vai cometer os mesmos erros dos antepassados. E às vezes nós botamos ou colocamos nossa esperança em sistemas, mas esquecemos que há um Deus misericordioso, que é transformador de gente pecadora para transformar em remidos em Cristo Jesus. Então ele foi listando e eu fui dizendo para ele no final que o problema não é isso. Isso aí é o fruto, mas o problema é pecado. E pecado não se resolve com o sistema. Pecado se resolve com arrependimento, crendo em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nascemos em Adão. Agora, a grande questão, irmãos, que eu faço até a igreja e não precisa me responder, responda para você mesmo, estamos andando em Adão ou em Jesus Cristo? Porque, ao que parece, nos nossos dias atuais, é que tem muitas pessoas, dentro até das igrejas, estão no ambiente certo, estão com a palavra certa, estão desfrutando de até comunhão, mas não são transformados. Continua com o mesmo estilo de vida. Então, irmãos, o que nós deduzimos foi condicionado. Porque não tem como alguém passar pela porta que se chama Jesus Cristo e continuar da mesma forma. Zaqueu se encontrou com Jesus, não foi mais o mesmo. A mulher prostituta se encontrou com Jesus, não foi mais a mesma. Mateus se encontrou com Jesus, não foi mais o mesmo. Porque todos entraram por essa porta, e essa porta se chama Jesus Cristo. E quando eles entraram, eles andaram em Jesus Cristo. Porque quem anda em Jesus Cristo, ele dá fruto, irmão. Ele dá fruto. Então o que nós estamos vendo que é as igrejas abarrotadas de pessoas, e assim de uma forma geral, mas pouco comprometimento. Eu até escuto a palavra, como diz Tiago, né? Não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então eu até escuto a palavra, mas eu não tenho compromisso com ela. Essa palavra não é só um livro, irmão. Essa palavra é a boca de Deus. É o próprio Deus se revelando por meio das Escrituras. E se a palavra é de Deus, não é a palavra que tem que se encaixar em mim, é eu que tenho que se encaixar na palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Foi ela que nos alcançou. Foi ela que nos tirou da onde nós estávamos e que ninguém poderia nos tirar de lá, a não ser o Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo. Foi ele que nos resgatou. Então, é de questionar alguns comportamentos ou postura de muitos cristãos que até se dizem seguidores de Jesus Cristo,
que dizem pertencer a Cristo, mas os frutos são contrários. Mas os comportamentos, o estilo de vida é contrário àquilo que ele diz, ou àquilo que ele professa. O mundo fica chocado. Os ímpios às vezes ficam assustados por coisas que acontecem no nosso meio de uma forma geral e que não acontecem lá fora. Paulo disse isso na carta aos Coríntios, quando aquele jovem se envolveu com a mulher do próprio pai. Ele disse, nem essas coisas acontecem com os lá de fora. E vocês se vangloriam por causa desse procedimento. E isso é triste para nós, irmão, porque isso não reflete a glória de Deus. Isso envergonha o Evangelho. Porque nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, para representar o reino de Deus. Então, o que é andar em Adão? Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Quem anda em Adão, não tem nem como ele dar esses frutos, porque é exposto para fora. Não tem o meio termo nas escrituras, irmão. Na Bíblia, ela nunca trabalha com meio termo. Ela vai dizer que ou nós estamos de um lado, ou então estamos do outro. Ou amamos um Deus e desprezamos o outro, e vice-versa. Né? Então, é bem claro em dizer que ou estamos andando em Adão, ou então estamos andando em Jesus Cristo. Diz assim, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí vai a listagem aqui, né? Ó. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É tudo isso aí, irmão. E coisas semelhantes, ou seja, tem mais. Tem mais. E o que nós estamos vendo é exatamente isso. É de que pessoas são mais comprometidas até com seus próprios desejos do que se submeter a Deus. Irmãos, nós não devemos ser direcionados ou guiados pelos nossos desejos, porque desejo vai surgir. Não ache que o desejo impuro vai surgir, porque ele vai. Não é porque eu sou crente, não é porque você é cristão, que isso não vai acontecer. Vai, todo dia acontece, irmão. Todo dia dá vontade de fazer coisa errada, isso é uma realidade. Mas o que Deus propõe para nós é seguir a verdade dele. É estar de acordo com a sua palavra. Porque é a palavra dele na nossa vida que vai nos mudar. Então, uma pessoa que está em Adão, ele vai dar esse fruto. O fruto da carne. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos passar anos e anos seguindo a Jesus Cristo e continuando do mesmo jeito. E é triste, irmão, porque o que nós vemos é escândalos por cima de escândalos. E o pior é que os ímpios, eles até registram por foto, por vídeo e publicam. E o nome de Jesus Cristo, o Evangelho é envergonhado por causa desses maus procedimentos. Os homens já não temem mais a Deus, irmão. Hoje em dia parece que é moda viver com 3 mulheres. Pastores que deveriam respeitar até os que se submetem ao seu cuidado e ter temor no seu coração, porque se ele sabe da palavra, ele sabe que tem que ter temor e tremor. Ele vive de forma errada. Vive conforme o seu prazer. E ainda procura versículo para justificar o seu erro. Deus não vai tomar ninguém por inocente, irmão. Porque à medida que nós conhecemos, seremos julgados. Deus já deu tudo o que nós precisamos. Ele se esvaziou, ele desceu, tomou forma de homem, ele obedeceu até a morte de cruz. Morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e enviou o Espírito. O que falta? Comprometimento nosso com Jesus Cristo. Nós somos comprometidos com várias coisas, irmãos, mas nós precisamos dar prioridade a Jesus Cristo. Prioridade. Talvez tenha pessoas agora que não veem, irmão,
porque simplesmente achou melhor ficar em casa. E esses, para mim, então, é longe. Não entenderam o que é seguir Jesus Cristo. Não entenderam o que Jesus significa. E se continuar nesse mesmo caminho, vai perecer. Vai perecer. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24. O que é andar em Jesus Cristo? Diz assim, ó. Mas, esse mas aí é só uma questão gramatical, né? Toda vida que tiver esse mas, é um contraditório, né? Daquilo que foi falado. Aí recomeça, ó. Mas, que é o contrário dos frutos da carne. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos. Isso é uma verdade. Isso não está dizendo, irmão, que a gente não vai pecar. O texto não está dizendo isso. Isso aqui se trata de um estilo de vida. Quem mentia, não menta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem vivia em coisa errada, saia do meio disso. Por quê? Porque Cristo é novidade de vida. E o fruto do Espírito, que é exposto para fora, porque não tem como, é exposto, ele gera isso em nós. E tem muitas pessoas até, irmãos, que às vezes até se conformam por estar no ambiente certo, ouvindo a palavra certa, com o livro certo na mão. E se eu lhe disser que isso não é o suficiente? Judas estava do lado do mestre certo. O que foi que ele fez? Toda vida que tinha oferta, ele roubava. Qual é o melhor mestre do que Jesus Cristo, irmãos? Nenhum. Mas Judas estava do lado dele. E fazia o errado. Caminhou com ele, compartilhou e bebeu da mesma palavra do que os outros apóstolos. O mesmo ensino que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu ouviu, Judas também ouviu. Mas o comprometimento com ele, com Jesus Cristo, ele não tinha. E isso, irmão, me traz à memória o quê? Que as aparências enganam. Você pode até vestir uma roupa de crente, você pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, uma roupagem de crente, mas o fruto vai dizer quem nós somos. O fruto vai dizer quem nós somos. Porque as pessoas hoje não acreditam mais nas palavras das pessoas dizer, eu sou crente. Porque ela vai ver o fruto. Ela vai esperar de fato se a pessoa é cristã ou não. E se tratando de aparência, irmão, muitas das vezes nós ficamos conformados ou até estamos acostumados a estar no ambiente certo, com o livro certo e a palavra certa, mas às vezes acontece duas coisas. Primeiro, o condicionamento. Às vezes nós estamos condicionados, irmãos. Condicionado como? A estar naquele lugar, ouvindo a palavra certa, o ministro certo, mas ele continua no mesmo estilo de vida. O condicionamento é um estilo de vida e é de acordo com o quê? Com o ambiente, pessoas e situações. Ou seja, esse condicionamento do cristão não transformado, ele vai se comportar de acordo com a situação, irmão. Ou de acordo com a pessoa. E tem pessoas assim, irmão. Tem. Se ele estiver no meio de um pessoal mais assim, sofisticado, aí ele vai tentar ser mais sofisticado. Se ele estiver assim num ambiente mais bagunçado, ele vai se comportar do mesmo jeito. Se ele estiver com pessoas influentes, ele vai mudar até a linguagem. Então a pessoa se comporta, ou então o seu estilo de vida é de acordo com os condicionamentos.
E isso é uma prova que a pessoa não foi transformada. Ambiente, irmão. Nós temos que saber entrar e sair. Não tem como a gente sair desse mundo, não. Jesus disse assim: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas os livre do maligno. E tem crente que ainda não sabe se comportar, não, irmão, no meio de ímpios. É ímpio. Aí der fé, o crente está imitando o ímpio. O ímpio falando em moralidade, é o crente achando graça. Aí ele te chama. Aí pronto, aí começa. Para o ímpio, basta uma brecha para ele zombar da gente. Não estou dizendo que se você estiver num ambiente, os caras vão mudar o argumento, não. Não estou dizendo isso. Que nem toda vez isso acontece. Mas fique no seu lugar, entendendo quem você é. Entendendo o que Deus fez na nossa vida. Tem pessoas, irmão, que a gente não sabe se dá um bico ou uma instrução. Porque são meninos. São mimados. Porque quando se trata de situações, ele passa uma situação difícil, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Meter os pés pelas mãos. E ainda quer transferir a culpa para Deus. O que foi que eu fiz? Poxa, olha para o teu procedimento, irmão. Seja homem, seja mulher, seja firme, porque quem te chama é o suporte. Cadê o comprometimento com Jesus Cristo? Não foi Ele que se entregou na cruz do Calvário? Ele não fez tudo, Ele não foi a graça? Mas cadê o comprometimento? Mas depois está com a Bíblia na mão se dizendo cristão. E Deus está vendo. A comunidade vê. A comunidade é testemunho de que nós somos lá fora. Talvez tenha mais bico do que instruções para meninos. Não estou dizendo, irmão, que eu sou um madurozão. Nem eu quero me colocar aqui. Mas o princípio de Deus é que nós temos que permanecer firmes no Senhor. É o princípio de Cristo para nós. As pessoas deixam de estar com Cristo, de vir cultuar Cristo para estar no celular, para estar em casa. Não estou dizendo que você deve vir a todas as programações, não, irmão. Porque além disso, você pode vir até as programações, mas o que importa não é só isso, é lá fora. O teu comprometimento lá fora com Jesus Cristo. Porque de fato lá, as pessoas vão dizer se somos de Cristo ou não. Mas muitos cristãos, eles se comportam, né? Conforme o ambiente, a pessoas, situações. Irmão, deixa eu dizer só uma coisa, Jesus andou com as piores pessoas daquela época. Prostituta, publicano, pior pessoa daquela época. Com os marginalizados. Zaqueu era chamado de publicano, Mateus era chamado de publicano. A prostituta, né, não chegava nem perto. Jesus andou com eles, mas com um propósito, de lançar a palavra sobre eles. E nem por isso Jesus foi influenciado por eles, ao contrário, Jesus os influenciou e levou a palavra da vida para eles. Mas parece que está acontecendo ao contrário. Em vez de nós levarmos a palavra, a gente traz a palavra do mundo sobre nós. E muda, irmão, o nosso estilo de vida. Muda a nossa maneira de pensar. E tem muito crente confuso, irmão. Confuso, esqueceu quem chamou ele. Esqueceu quem morreu por ele. Aí quando der fé, a vida já está distante de Deus. E para estar distante de Deus, isso não quer dizer que está aqui entre quatro paredes, um louvor e a liturgia, isso não significa que nós estamos perto de Deus, não. O que significa estar perto de Deus é uma vida pautada na palavra de Deus. Ainda tem crente mentindo, irmão, roubando, sendo injusto nas suas relações com os pais, com as mães, com as esposas. Tem crente dizendo até nome contra o próprio pai, contra a esposa, dando cotoco. Ravi, foi muito isso aí, irmão. Uma vez eu, na casa de uma pessoa, casal, e o irmão
dizendo para mim que orava de 2 horas da manhã até as 5. Quando foi um determinado dia, a esposa dele desse lado, e ele aqui, e eu aqui, nós conversamos, ela falou alguma coisa, ele virou e deu o cotoco para ela. Aí eu disse, pode passar 10 horas orando aí, não resolve nada. Isso aí é fruto da carne. Tem que ter mudança, irmão. Se não tiver mudança, permanece o juízo. Se tiver mudança, a partir de Jesus Cristo, é caminho de vida para o reino eterno. Nós temos que deixar de seguir pessoas e seguir a Jesus Cristo. Quando Jesus disse que ia fazer discípulos, não é para nós, é para Ele. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. E temos que imitar, porque Paulo também repassa para nós que nós sejamos imitadores de Cristo, assim como Ele foi. Mas nós queremos, muitas das vezes, imitar aquilo que dá certo. E nem tudo que dá certo é correto, irmão. Nem tudo que dá certo é correto. Às vezes nós se preocupamos com o resultado e esquecendo que o meio é importante também. O meio é importante. E as pessoas, às vezes, até se confiam, né? Porque tem 10 anos, 15 anos de fé. Irmãos, preste atenção ao estilo de vida, como que está a sua vida diante de Deus. Ah, irmão, como é que eu vou me examinar? Está aqui a palavra. Essa palavra, irmão, ela não é só para ser lida aqui, não. Aqui é um autoexame, é toda vez que eu olhar para essa palavra e ver se a minha vida está se encaixando. Se não tiver, eu tenho que me arrepender, olhar para ela e se conformar com ela e se submeter a ela, porque é a palavra de Deus. Precisamos voltar para o Evangelho, irmão. Precisamos ter uma vida centrada nas Escrituras. Há muitos conselhos por aí, irmão. Há muitas instruções. Mas só há uma instrução que nos leva para a vida eterna, que é Cristo Jesus. É essa a instrução que nos leva para lá. Mas antes de chegar lá, irmão, nós precisamos viver essa vida eterna aqui. Nós precisamos viver o Evangelho aqui. Então as pessoas, às vezes, elas se comportam dessa forma e vivem num condicionamento. Não, mas eu estou indo para o culto. Eu vou todas as programações. Amém, irmão. Mas cadê o fruto? Mudança. Ainda se comporta errado. É um nome feio para cá. É filho de não sei o que para lá. Não respeita filha, filha não respeita mãe. Marido não respeita mulher e mulher não respeita marido. E o ímpio olha e disse, mas não são da igreja? É estranho. Aí choca. Aí a gente chega lá e diz, irmão, vamos lá ouvir a palavra? Aí ele lembra, se a pessoa passa ali, vixe, mas não é de lá também? É. Aí ele diz, pô, não quero uma vida dessa aí não. E é triste, irmão. Porque só o que está acontecendo hoje é escândalo, divórcio. E isso tudo, irmão, se fosse até no meio dos ímpios, nós entendíamos, né? Porque a Bíblia diz que aquele que está sujo se suje mais, mas quem está limpo se limpe mais. Temos que ter firmeza em Jesus Cristo, irmão. Porque ou nós estaremos andando em Adão, ou estaremos andando em Jesus Cristo. E para andar com Jesus Cristo tem que ter firmeza. Segura, meu irmão. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás, porque Deus não se agrada. Não fez o compromisso? Assuma o compromisso, caia para cima e vá viver o Evangelho. É isso que Jesus nos chamou. Eu fico, às vezes, assim, tão abismado, irmão, porque, assim, esse texto, né? Aquele que está sujo, se suje mais, né? O pessoal lá fora, eles vivem isso, irmão. Eles vivem isso. Eles sabem que, talvez, no seu entendimento em si, por mais que a gente fale, né? Que é um caminho errado e tudo, mas a gente sabe que a revelação é do Espírito, mas eles vão a fundo.
Eles são comprometidos com o pecado, se abraçam, se jogam de forma intensa, mas estão lá, são comprometidos. Mas muitas das vezes nós não somos comprometidos com a palavra, porque nós sabemos quem é Deus, sabemos quem é Jesus Cristo, sabemos o que Ele é, o que Ele pode fazer, mas nós não submetemos a Ele. Aí, irmão, só chegar aqui, louvar, bendizer a Deus e ler a palavra, é bom? É, glória a Deus, mas isso não é o suficiente. Isso precisa estar no nosso coração, para todo dia nós viver lá fora. Porque o negócio pega é de segunda a sexta, não é sábado e domingo não. Segunda a sexta a gente está lá fora, sendo bombardeado pelo mundo, pelo Satanás e pelo conselho dos ímpios. Mas Jesus Cristo está todo dia na nossa mão, que é a palavra de Deus, e precisamos nos comprometer, porque é ela que nos conduz à vida eterna. É ela que nos conduz à vida eterna. Transformado. O transformado, ele tem um estilo de vida e é fundamentalizado em Cristo Jesus. Ele independe das situações, da pessoa, do ambiente. Ele continua o mesmo. É o caso de Jesus, é o caso de Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago. Onde eles estavam lá, eles eram crentes, irmão. Tem crente que tem tanto medo de ambiente, irmão, isso não devia acontecer, não. Eu me sento com ateu, eu trabalho com espírita. Se tiver um macumbeiro, eu sento do mesmo jeito. Se ele começar a conversar, eu converso também. Mas se ele der uma brecha, eu dou uma palavra. A gente não é para ter medo disso, não, irmão. Porque maior quem está conosco do que está no mundo. É o Espírito da verdade, irmãos. E às vezes nós retrocedemos, né? Não, é do cão, que o cão não tem nada, tudo é Deus. O cão é o cão de Deus, né? Porque Deus controla. O cão é submetido a Deus. Tudo que ele faz é por permissão de Deus. Porque até para tocar na vida de Jó, ele foi pedir permissão a Deus. Ele não age por conta própria, não, irmão. E nós sabemos de quem Deus é e que Ele é soberano. Nós precisamos confiar nesse Deus soberano, irmão. E entender que tudo pertence a Ele. O próprio Deus diz a respeito de Cristo Jesus: a você é dado todo domínio na terra e nos céus. Nós não devemos temer, nós devemos ir para frente, levar o Evangelho e ser luz para essas pessoas. Porque elas esperam referência. E a referência que há no mundo é aqueles que são de Cristo Jesus. E às vezes nós encontramos crente com medo de macumba, com medo de rituais. Tenha medo não, irmão, que o sangue do Cordeiro é maior do que essas coisas. Tenha medo não, que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado e nos guarda de todo o mal. E ainda que nos aconteça qualquer mal, a nossa alma está guardada em Cristo Jesus. Porque a morte será só uma porta para a vida eterna. Nós temos que entender quem é Jesus, irmão. E a partir disso aí a gente ir para frente. Os crentes de hoje, de uma forma geral, estão muito acomodados, acostumados, até com o próprio pecado, irmão. Tem crentes aí atolados no pecado, na pornografia e todo tipo de imundície, de impureza aí, irmão. Aí a primeira coisa para ele se espantar, sabe o que é? É quando um demônio se manifesta, aí ele corre. Na cabeça dele, na mente, ele já diz assim: vixe, estou com a vida toda desconcertada. Se eu botar a mão, ele vai me caboetar agora. Por quê? Porque não está com a vida reta diante de Deus. Eu sei que o demônio não vai sair pelo nosso estilo de vida, não. Mas isso é automático que acontece. Ou então, quando alguém fala de algo acerca da palavra, que toca num ponto que ele está errado, ele já fica logo calado. Ele já se cala. Por quê? Porque está errado. Está errado. Mas Jesus não nos chamou para a impureza, mas sim para a pureza. Então,
ou nós caminhamos com um, ou nós caminhamos com outro. Tem pessoas dizendo que está com Jesus Cristo, mas nós vemos claro que não está. Está com Adão. E Adão é morte, irmão. Adão é morte. Mas Jesus Cristo é vida. Ontem, na programação das crianças, eu estava lá atrás, conversando com um rapazinho que é envolvido, aí embaixo, que ia na rua aqui atrás. Eu conversando com ele, tentando convidar ele, conversar com ele acerca da palavra, mas tentando primeiro ouvir, para entender a história dele, e assim tentar conversar, né? Porque muitas das vezes a gente troca, né? A gente quer primeiro falar e depois ouvir e dá tudo errado, não. Aí, só sei que em dado momento ele começou a falar dos maus procedimentos, dos crentes que ele via e tudo. É difícil, irmão, desfazer isso na cabeça da pessoa. E que isso não é o evangelho. Infelizmente, eles entendem que isso é o evangelho. Não, o evangelho é isso aqui. Agora, o que as pessoas fazem aí é com elas. Aí é com elas. Mas sempre nós vamos estar aí à mostra neste mundo perdido. Sempre, irmão. Não há meio termo nas escrituras. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. Com Deus é uma vida transformada, não só em uma área, mas em todas as áreas. Sem Deus é uma vida destruída, ainda que esteja no espaço certo, ouvindo a coisa certa. Mas se não for até a Cristo, irmãos, vai continuar do mesmo jeito, como foi o caso de Judas. Porque o que nós precisamos nos comprometer é com a palavra. Com a palavra de Deus. E é triste, irmão, porque o que Deus espera de nós é arrependimento. Talvez nós vamos sair daqui agora ou já já. E pode ser que lá fora, irmão, a gente esqueça de tudo e volte à vida normal. É o que muitos estão fazendo, de uma forma geral. Mas eu digo uma coisa, tudo que nós fazemos vai gerar uma soma no final. E essa soma ela vai para o tribunal. Só que esse tribunal é de conta. Naquele dia, nós vamos usar aquele argumento, mas Senhor, em teu nome eu evangelizei, eu preguei, eu curei, eu falei de ti para as pessoas. Aí Jesus vai olhar e dizer, nem te conheço, aparta-te de mim, porque você teve uma vida de iniquidade. Entenda que essas pessoas, não é pessoas que estavam fora da igreja, não é isso. Eram pessoas que ouviram a mesma palavra, desfrutaram do mesmo ambiente, ouviram acerca de Jesus, mas não se comprometeram com a verdade. Viveram de milagres, mas não teve uma vida transformada. E Jesus quer transformar a gente, irmão. Nós temos que se submeter a essa palavra. Às vezes nós queremos interpretar a Bíblia com os nossos pressupostos. Quando nós vamos para o texto, a gente já vai com a ideia pré-definida. E não deve ser assim. Nós temos que ler e entender e ver que a Bíblia já nos diz algo, irmão. Se a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, essas pessoas precisam urgentemente de Jesus Cristo. Para concluir, em Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, tem uma tipologia perfeita para isso, para Adão e para Jesus Cristo. Vai falar tanto de um caminho como de outro, de uma porta ou de outra, porque Adão é uma porta para a morte e nós nascemos já nessa porta. Nós já entramos, quando nós nascemos, nós automaticamente entramos nessa porta chamada Adão, que é morte, distanciamento de Deus, transgressão, desobediente. Mas a partir de Jesus Cristo é um novo estilo de vida. Diz assim, Mateus 7,13: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva
a perdição, e são muitos os que entram por ela. Até aí. Olha o que o texto diz. Ó. Entrem pela porta estreita, porque largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos. Ou seja, é o texto que está dizendo, não sou eu. São muitos os que entram por ela. E quem é esses que entram por ela? É aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, irmão. É aqueles que ainda têm os seus pecados de estimação dentro de casa, onde ninguém vê, onde o meu irmão não vê, onde o pastor não vê, onde o irmão fulano não vê, mas Deus vê e Deus vai cobrar. Deus vai tratar, irmão, de uma forma ou de outra, ou seja nessa vida ou na outra, mas Ele vai tratar desse pecado aí. Nós temos que largar o pecado. Então, o caminho que leva à perdição, ele é largo e é amplo. Entendam, irmão, que o inferno daqui, ele nos proporciona facilidade. Há um inferno aqui, há um inferno escatológico. O inferno escatológico é o distanciamento de Deus e não tem nenhuma distração. Mas o inferno aqui, ele tem várias distrações. E é isso que gera zona de conforto em nós. Porque nós nos acostumamos a estar com o pecado, a viver nesse caminho largo e a porta amplo. Porque é fácil. É fácil, irmão, andar em pecado. É muito fácil, é só deixar de obedecer a Jesus Cristo. E a gente vai embora. E são muitos os que entram por ela. Verso 14. Aí ele diz: como é a estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que entram, são poucos os que a encontram. Quem é essa porta, irmão? É Jesus. E essa porta está aqui, irmão, conosco, se você crer. Essa porta está no meio de nós. Essa porta nos espera. Aqueles que entraram, glória a Deus, permaneçam. Mas aqueles que não entraram, se arrependem e entram por ela, porque ela é vida eterna. Essas portas sempre nos esperam. E é uma porta da graça que exige de nós arrependimento. Exige de nós arrependimento. Então há Adão e Jesus Cristo. Duas portas diferentes que proporcionam dois caminhos antagônicos e que nos levam a destino. E um destino é Jesus Cristo, vida, e outro destino é Adão, morte eterna e juízo eterno para aqueles que não se arrependeram em Cristo Jesus. O texto é bem claro em dizer, aqueles que não creram já está condenado, ou seja, ele já vive uma vida infernal. Por quê? Porque ele já está condenado. Já está condenado. E aqueles que crê, passou da morte para a vida em Cristo Jesus. E dizer uma coisa, irmão, Jesus veio nos dar vida, e vida com abundância. Não estou falando de dinheiro, mas estou falando de uma vida transformada, pautado nas Escrituras e vivendo contrário ao pecado. É essa vida que Jesus nos proporciona, irmão. E nós precisamos, irmãos, voltar para o Evangelho. Aqueles que estão, glória a Deus por isso, Paulo vai dizer, aqueles que estão em pé, cuide para não cair. Temos que ser vigilantes, porque a carne não brinca, nem o diabo e nem o mundo. Não tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Do mesmo jeito tem do outro lado, tem o diabo, o mundo e a nossa natureza humana caída. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Amém.